Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho de São João, hoje ali no capítulo 12, a partir do versículo 1, ele vai nos conduzir a uma cena cheia de significados. Como vimos, Jesus está em Betânia, na casa de seus amigos. E ali estão Marta, Lázaro e também Maria. E exatamente Maria quem realiza um gesto que rompe com a lógica comum. Ela derrama um perfume caríssimo aos pés de Jesus e os enxuga com os seus cabelos. E como nós vimos, toda a casa se enche do perfume. Esse gesto de Maria, meus irmãos, revela, na verdade, algo muito maior do que uma simples e singela homenagem. Ele expressa aquele coração que reconheceu verdadeiramente o valor de Jesus. Naquele tempo, o perfume de nardo era algo raríssimo e muito precioso. E ao derramá-lo aos pés de Jesus, em que pese neste trecho do Evangelho, Maria não verbalizar absolutamente nada, esse gesto é como se ela dissesse a Jesus: Senhor, Tu és mais importante do que tudo aquilo que eu possuo. Vejam, meus irmãos, que Maria não oferece o que lhe sobra, mas aquilo que ela tem de melhor. E aqui está um ensinamento central da palavra de hoje, meus irmãos. Porque aquele que ama de verdade, ele não fica medindo, ele não impõe limites, mas ele simplesmente se entrega por inteiro. Mas o Evangelho de hoje vai nos apresentar também um contraste. Judas. E neste trecho ele questiona por que não vender aquele perfume e dar o dinheiro aos pobres. À primeira vista, a preocupação de Judas parece algo justíssimo. Mas o próprio texto sagrado se encarrega de revelar que as palavras de Judas não correspondiam àquilo que ele trazia em seu coração. Ele estava pensando, na verdade, no dinheiro, meus irmãos, e não nos pobres. E é aqui que nós precisamos discernir, porque nem toda palavra bonita revela a sinceridade de um coração. Judas usa os pobres como mero argumento, mas, na verdade, ele não quer e não se compromete efetivamente com eles. Ele se apoia em uma causa aparentemente justa para encobrir um interesse escuso, um interesse eminentemente pessoal. E quando nós olhamos para a nossa realidade, nós percebemos que essa atitude de Judas, ela continua bastante atual. Porque, meus irmãos, quantas vezes vemos no noticiário discursos em favor dos pobres que na prática não se traduzem em cuidados verdadeiros? Quantas vezes, meus irmãos, o sofrimento dos mais necessitados, dos mais vulneráveis, é usado como um instrumento para alcançar outros objetivos? Mas essa palavra, ela não serve apenas para analisarmos o mundo ao nosso redor. Ela nos convida a olharmos também para dentro de nós e nos confrontarmos, irmãos. Porque será que a minha preocupação com o outro, ela é verdadeira ou simplesmente ela se traduz por conveniência? Será, meus irmãos, que a minha fé, ela se revela mais nas minhas palavras ou elas também se traduzem nas minhas atitudes? São João nos ajuda a refletir e a responder essa questão quando ele nos apresenta aqui dois modelos. Um é Maria e o outro é Judas. Ele nos mostra que Maria, ela se entrega sem reservas. Ela ama com gestos concretos. Por outro lado, Judas, ele fica apenas no discurso. Ele permanece preso aos seus próprios interesses. Mas o próprio Jesus, que sabendo o que de fato Judas trazia em seu coração, assim como nós no nosso, que vai responder: deixa, ela guardou isso para o dia da minha sepultura. Meus irmãos, Jesus reconhece no gesto de Maria um sinal que aponta para a sua entrega total. E Maria, mesmo sem compreender tudo,
ela também entra nessa dinâmica, porque ela oferece tudo, assim como Cristo oferecerá a própria vida. E esse gesto aparentemente simples de Maria, ele nos ensina que no seguimento a Jesus Cristo, não somos chamados a dar um pouco, mas a ofertar a Ele tudo aquilo que somos, tudo aquilo que temos, a fazer a nossa entrega total, a entregar o nosso coração por inteiro. E é exatamente nessa direção que Santo Afonso Maria de Ligório ele vai nos ensinar hoje que quem ama Jesus Cristo de verdade não mede sacrifícios, porque sabe que nenhum sacrifício é tão grande diante do amor que recebeu do Senhor. Maria, meus irmãos, viveu exatamente isso. Ela não hesitou, ela amou com liberdade. E o resultado foi visível. A casa inteira se encheu do perfume. Porque, meus irmãos, quando alguém ama Jesus Cristo de forma concreta, isso se espalha, isso alcança e atrai também outras pessoas. E assim vai transformando tudo ali ao seu redor, a partir de nós mesmos. Então, que mais uma vez a palavra de hoje vem nos interpelar. O que ainda falta para que nós possamos nos entregar verdadeiramente a Jesus? O que ou em quem nós estamos apegados, meus irmãos? A nossa relação com Deus, ela tem sido de forma total ou simplesmente parcial? E talvez as respostas a esses questionamentos, elas estejam naquele perdão que nós insistimos em adiar. Talvez elas estejam naquele hábito que precisa ser deixado para trás. Ou quem sabe, numa vida de oração que ainda não encontrou espaço na nossa rotina. Hoje, meus irmãos, o Senhor nos chama a sair do discurso vazio e darmos passos concretos de entrega total a Ele. Por fim, o Evangelho vai terminar nos mostrando que até Lázaro passa a ser perseguido porque a sua vida se tornou sinal da ação de Deus. Isso nos lembra, meus irmãos, que quem vive com Cristo de verdade incomoda. Incomoda, meus irmãos, por testemunhar simplesmente uma vida nova. Por isso, o convite de hoje do Senhor é muito claro. Nós não devemos ficar apenas nas palavras. Não devemos, meus irmãos, usar o bem como uma aparência. Não devemos adiar a resposta que Deus tanto espera de nós. Porque no final, o que vai permanecer é o amor vivido de forma concreta, no ordinário de nossas vidas. Então precisamos hoje decidir a viver com mais verdade, a amar com mais entrega e a confiar, meus irmãos, sem reservas. E assim como aconteceu naquela casa em Betânia, a nossa vida também vai espalhar um perfume, o perfume da presença de Deus. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e amado. Estivemos reunidos e permaneceremos sempre unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a nossa força. Santo dia, graça e paz.